Bem, uma discussão sobre homofobia. Queria falar algumas palavras. Primeiro que homofobia não existe. E até para eu dizer isso, que homofobia não existe, é necessário dividir esse conceito, essa palavra, em várias partes. Porque o conceito é tão amplo, pode significar tantas coisas, e eu acredito que em nenhuma dessas possibilidades homofobia existe. Né? Se a gente for analisar do ponto de vista etimológico, da própria formação da palavra, homofobia, medo de gays, não existe. Não se tem nenhum caso de alguém que tenha saído na rua, viu um gay e saiu correndo apavorado, gritando, chorando. Nunca vi isso. Né? Então ninguém tem pânico, ninguém tem medo de gays nesse sentido. Aí pode-se dizer que homofobia é uma aversão, até na classificação da psiquiatria, é uma aversão tamanha a homossexuais que leva o indivíduo a querer matá-lo, destruí-lo. Isso também não existe. Praticamente não existe. É evidente que um país com 200 milhões de habitantes sempre vai ter um, dois, três, ou alguns, em meio a uma população tão grande, sempre vai haver alguém que vai querer, por um motivo estapafúrdio, matar, destruir um homossexual só porque ele é homossexual. É evidente que um número tão ínfimo, mas tão ínfimo, não justifica nenhuma lei, nenhuma positivação que proíba tal coisa, pois as leis ordinárias, as leis regulares já tratam desse tipo de assunto. E é importante dizer outra coisa, que não gostar da prática homossexual, achá-la reprovável, achar errado, achar pecado, ter nojo, nada disso constitui homofobia e de maneira nenhuma deveria ser criminalizado. Quando você está passando pela rua, a gente vê uma série de coisas, pessoas fazendo todo tipo de comportamento, e algumas coisas você tem o direito de não gostar, de não querer para você, nem muito menos para um parente, para um filho seu. E dizer isto, pensar isto, não dizer afrontando a outra pessoa, desafiando, que isso vai gerar uma confusão e diante desse conflito, vários crimes podem ser levados a cabo, como uma agressão, aí já cai no enquadramento, na tipificação legal do Código Penal que já existe. Mas conceitualmente, dizer isso filosoficamente, ou inclusive agir diante disso, como por exemplo, você está em um restaurante, dois gays começam a se chupar do seu lado. Você tem o direito de levantar imediatamente. O dono do restaurante tem o direito de botar os dois para fora por não ser um comportamento aceitável. Há de se imaginar que os costumes também constituem forma importante de legislação. Aquilo que a sociedade entende como aceitável, como regular, como normal. E ninguém é obrigado a achar normal, a achar legal, a achar bonito dois gays se beijando. Eu duvido. Qual é o pai, qual é a mãe que está esperando um filho nascer, né, e já sabe que o filho é do sexo masculino, e que diz em alto e em bom som, ou que fica feliz, né, nas suas conversas aí entre pais, né, ou mesmo na intimidade do casal que está esperando o filho chegar. Imagina, eles imaginando assim, pensando como seria, né, o filho crescer e começar a transar com outro homem. Aí, imagina isso passando, um filho fazendo sexo oral em outro homem, andando de mão dada na rua com outro macho. Os pais têm o direito de desprezar isso, de não querer isso de maneira nenhuma. Os pais têm todo o direito de não querer isso. Todo o direito. Então, homofobia não existe. Não existe homofobia. O comportamento homossexual é um comportamento como vários outros. Alguns dizem que é uma condição, ainda que seja, não importa. E todos os comportamentos da sociedade, as outras pessoas da sociedade têm o direito de reprovar ou aprovar. E ninguém é obrigado a aceitar, a compactuar, a tolerar isso no seu ambiente
privado, as decisões no âmbito privado do cidadão devem ser sempre respeitadas. Então esse é um conceito falso, mentiroso. Homossexuais não pertencem a grupo de risco. As mortes envolvendo homossexuais no Brasil geralmente são praticadas por outros homossexuais, haja vista o tipo de vida que travestis levam nas grandes cidades. É um tipo de vida desprezível, reprovável. São pessoas agressivas, são pessoas criminosas, são pessoas que praticam atentado ao pudor, ao gesto obsceno, do tempo inteiro. Inclusive, aqui vale a pena lembrar de uma coisa. Pergunto a você que está assistindo esse vídeo. Vocês conhecem, agora de improviso, falando agora imediatamente, algum famoso que tenha morrido de AIDS, que seja heterossexual? Eu duvido que passe pela sua cabeça tão fácil, né? Agora, gays que tenham morrido de AIDS, o número é muito grande. Então, os homossexuais são sim um grupo promíscuo. Sempre foram e são um grupo promíscuo. Um grupo que agem de forma inconsciente. Eles praticam sexo de forma totalmente desordenada e impensada. E isso favorece o surgimento de doenças como a AIDS. A AIDS surgiu em grupos homossexuais. E a AIDS em grupos homossexuais até hoje é muito maior a incidência, muito maior. Então, muitas das coisas que essas pessoas sofrem decorrem do comportamento delas próprias. Quando se fala que o homossexual foi assassinado, ninguém para pensar que quase todos os assassinatos de homossexuais ou são decorrentes da violência diária que todo mundo sofre, assalto, latrocínio, sei lá, qualquer crimes passionais, crimes de amor entre os próprios homossexuais, né? Ou quando aquela pessoa pega um travesti e depois resolve matar, se trata de um homossexual também que pegou um travesti. Então são todos homossexuais, ou em sua grande maioria. Os casos de ataque a um homossexual por motivos de homofobia é praticamente zero. Eu vou corrigir que não são todos, é evidente. Homossexuais podem sim ser vítimas de heterossexuais por motivos que envolvem de longe a homofobia, mas ou são todos homossexuais que matam, ou é um caso raríssimo, ou eles são vitimados pela violência que atinge a todas as pessoas. Então, existe uma farsa enorme ao redor disso, e não se justifica nem ao menos remotamente seguir esse debate nas instâncias de poder aí, do governo, etc. Não deveria nem se discutir isso. Tamanha a estupidez desses conceitos e tamanha a distorção da realidade.